prazer receber aqui o meu irmão, já posso dizer assim, publicamente, meu irmão, meu amigo, meu irmão de fé, meu irmão ideológico, o professor doutor Daniel da Costa. Deixa eu explicar um pouquinho por que tudo isso. Porque é uma honra, né? A gente conviver com alguém, se deparar com alguém, compartilhar com alguém que galga uma caminhada tão frutífera, tão rica do ponto de vista também intelectual, além do espiritual, econômico, etc. E o professor Daniel da Costa, ele é graduado, ele é mestre e ele é doutor em filosofia, além de bacharel em teologia, além de pedagogo, jornalista, e eu entrevisto este homem sábio, culto, competente, também na condição de um cristão progressista, um cristão engajado, um cristão que luta pelo próximo e não só ora por ele, não só reza por ele. Não usa Deus como peão de recado para ajudar o próximo, se me permite a expressão. E nessa condição, doutor Daniel, eu lhe pergunto, lhe peço a sua avaliação, a sua análise, a sua posição sobre o fundamentalismo, que tem tanta abrangência, no campo econômico, no campo político, no campo ideológico, no campo filosófico, mas aqui nós trataremos do fundamentalismo fundamentalmente no campo religioso, principalmente no dito evangélico. Antes de tudo, né, uma boa tarde ao Dom Evandil, meu irmão querido. Uma boa tarde a todos os internautas, né, que estão nos assistindo, né? E também quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, né, informativo, pelo seu trabalho tão excelente, em excelência, né, um trabalho de excelência. E também dizer que esta questão que se levanta sobre o fundamentalismo é uma questão da hora, né, do momento. É muito importante nós entendermos este fenômeno. Por quê? Esse fenômeno ele está arraigado, entranhado nas dimensões mais profundas da antropologia humana. O fundamentalismo ele faz parte da estrutura humana com a qual o ser humano ele se coloca diante das coisas. O fundamentalismo tem a ver com a nossa vontade de segurança. O fundamentalismo tem a ver com o tipo de sentimento que nós temos diante de um mundo que é inseguro, diante de um mundo que não responde necessariamente a todos os nossos desejos e emoções criadas pela sociedade burguesa capitalista, que faz isso o dia inteiro e a todo momento, gerando nas pessoas uma sequência de sentimentos e desejos frustrados que não são capazes de serem respondidos e correspondidos na realidade. Então, isso gera toda uma sociedade de insegurança, uma insegurança completa. E como a sociedade civil ela é uma sociedade individualista, as pessoas, então, fechadas em si mesmas, não conseguem encontrar no próximo, no semelhante, nenhuma base de sustentação para si mesmas. Então, essa insegurança geral, ela é criada nas sociedades liberais, capitalistas e burguesas, para que justamente as pessoas recorram a fórmulas prontas para construírem sua segurança. E essas fórmulas prontas, que as pessoas acham que vão lhes dar a segurança, são as fórmulas justamente que a sociedade burguesa propõe para que as pessoas fiquem a todo tempo ligadas a essas fórmulas e não encontrem nunca uma segurança de fato. Então, o que acontece? Toda essa sociedade insegura, que nunca vai gerar segurança, nenhum sentimento de segurança, de apoio, né, de estabilidade para as pessoas, essa sociedade burguesa, esse sentimento de segurança,
ele vai se aprofundando na realidade humana, na vida das pessoas, de tal forma a alcançar não somente o nível material, porque as pessoas elas vivem na sociedade burguesa com vontade de ter coisas. Então, até aí, a insegurança das pessoas está no nível da posse de objetos, porque a sociedade burguesa coloca para elas que se elas tiverem um carro, aí elas vão ser seguras. Uhum. Elas têm o carro, mas aí elas continuam se sentindo inseguras. Ela fala, não, se você tiver um carro Toyota, da marca tal, etc., aí você vai ser segura. Então ela ajunta dinheiro, ela se mata de trabalhar para ter um carro Toyota da marca tal, porque a marca diz que ela vai ser segura. Ela vai ser mais segura. Então ela se mata de trabalhar para comprar aquele carro e ela compra o carro. Quando ela compra o carro, ela fala, puxa, eu não sou segura ainda. Porque o bombardeamento direto continua. E ela continua, então, nesse mundo perdido, nesse mundo de objetos, buscando essa segurança que nunca ela vai encontrar. Uhum. Até que ela diz o seguinte, essa segurança eu vou encontrar em Deus, eu vou encontrar em Buda, vou encontrar nos orixás, vou encontrar em qualquer, entendeu? Vou encontrar essa segurança numa manifestação espiritual, né? Na divindade. Aí essa pessoa procura uma religião. E quanto mais a religião for racionalizada, quanto mais a religião ela for instrumentalizada por meio de doutrinas, por meio de dogmas muito fixos, muito estabelecidos, mais a pessoa vai se sentir que lá ela encontra segurança. Olha que interessante. Então, as religiões e as espiritualidades que não têm característica tão dogmática, por exemplo, como o xamanismo, como, por exemplo, o candomblé, essas religiões as pessoas não vão querer, porque é uma religião de expressão mais livre, em que a espiritualidade se expressa de maneira mais livre. Então, quanto mais as espiritualidades se caracterizarem por serem definidas por fórmulas prontas, que dão segurança, né? Vai com Deus, como o senhor mesmo coloca, né? Vai com Deus, né? Deus esteja com você. São fórmulas, né? A pessoa fala isso de maneira extremamente vazia, né? Não tem significado nenhum aquilo ali. Deus Mas do é um comando. tipo de um amuleto, um comando, né? Vai com Deus, quer dizer, agora Deus está com você, você manda em Deus. É uma coisa assim, né? Então, quanto mais a religião ela existir sobre o índice de um racionalismo muito ferrenho, que é o caso das religiões evangélicas, com as suas doutrinas, com os seus dogmas, que dizem que detém a Deus, porque eles chegam a dizer que Deus vai curar neste domingo. Então, é uma blasfêmia atrás da outra, né? O cara blasfêmia contra Deus, Deus vai curar. Né? Você deu tanto de dízimo, portanto, Deus tem que te dar o carro. Não, é uma blasfêmia. O cara vai blasfemando, ele já perde a noção do ridículo, né? Isso é perder a noção do ridículo. Ele diz que manda em Deus. Ele chega a dizer que ele manda em Deus. Então, Deus tem que dar o carro para o sujeito. Deus tem que fazer aquelas coisas que geram a segurança na sociedade burguesa para o sujeito, porque Deus é empregado dele, porque afinal de contas ele cumpriu as regras, ele cumpriu os dados de segurança, ele cumpriu os protocolos. Olha que coisa impressionante, numa sociedade racionalista, em que impera a chamada ciência, que domina, outra coisa, a ciência, né? A ciência que domina a natureza, tudo dominação, tudo segurança, né? Aí o que acontece? Esse pessoal é atraído por esse tipo de espiritualidade mórbida, doentia, porque isso aí é uma coisa extremamente demoníaca, né? Extremamente demoníaca, uma coisa assim, destrutiva. Porque essas pessoas são atraídas por esse tipo de coisa, porque nesse tipo de construção falsamente espiritualista, a pessoa encontra ali uma segurança. Qual a segurança? A maior segurança que ela pode ter. Ela consegue controlar a Deus. Poxa, acabou. Se no mundo dos objetos ela não consegue adquirir essa sensibilidade de segurança, porque ela vai ter que ter muitos objetos, vai ter que estar trabalhando, se matando para ter um carro, para ter uma casa, para ter o status, vai ter que comprar aquela marca, aquela bolsa de marca, aquela bota de marca, para buscar esse tipo de segurança que a sociedade burguesa
impõe, com base na sua narrativa, do que é estar seguro. E estar seguro, em última instância, na sociedade burguesa materialista, é ter dinheiro, daí que o dinheiro se torna um Deus. Como essas pessoas não conseguem ter esse Deus, o único Deus que sobra é o Deus das igrejas. Aí elas vão para a igreja para poder dominar aquele Deus, que é o Deus vivo, que ninguém pode dominar. Aí então começa, essas igrejas então são antros de blasfêmia. Todo domingo as pessoas vão blasfemar contra Deus, achando que vão dominar a Deus, porque elas não conseguem ter o dinheiro, que no mundo dos objetos burgueses é o Deus que está dominado por uma minoria de pessoas no mundo, que hoje, com esse coronavírus, chegaram à blasfêmia total de acharem que são donas do mundo e donas da vida. E, portanto, que podem criar um vírus e determinar no mundo quem vai viver e quem morrer. Olha que coisa de louco. Então, essas pessoas que não têm o controle sobre esse Deus, dinheiro, elas vão para as igrejas. E quanto mais a igreja for pobre, melhor. Em periferia. Porque na periferia a pessoa não tem dinheiro. Mas se ela tiver, talvez, a noção de que ela pode controlar o Deus vivo, ela vai lá. E lá vão ter, obviamente, a canalha que vai se aproveitar dessa situação de fragilidade criada pela sociedade dos objetos e dizer: venha tal semana, traga o dízimo, dê R$100 por semana, faça a prova. Aí usa um texto de Malaquias completamente distorcido, né, que não tem nada a ver com isso, né? Faça a prova de Deus e você verá se a tua medida não será recalcada, vai ser, se o teu saco de bênçãos não vai ser cheio, né, tal, porque você cumpriu as regras. E você agora tem um controle sobre Deus. Olha que coisa impressionante. Então, aí, o fundamentalismo o que é? O fundamentalismo, ele surge, então, na sociedade liberal, burguesa, capitalista, porque ele, vamos dizer, ele vai servir de muleta moralística para fazer com que essas pessoas pobres e alienadas que vão a essas igrejas tentar buscar, então, o controle que ela acha que é possível sobre Deus a partir dessas doutrinas, esses dogmas. E essas pessoas, porque elas acham que conseguem o controle sobre Deus, e daí elas vão conseguir a felicidade e o controle, porque o fundamentalismo é vontade de controle, elas vão ser, então, apesar de contrárias, moralisticamente falando, ao mundo do dinheiro, ao mundo, o mundo dos objetos, o mundo da posse, essa é coisa do mundo, esse negócio de ter carro zero, ficar com esse negócio de se pautar sobre o poder do dinheiro, é coisa de pecado, mas elas mesmo querem, é aquilo que elas querem. Então, elas vão servir como uma muleta moralizante. Elas vão servir de amparo para justamente manter o mundo do dinheiro, que exatamente funciona no mesmo esquema do mundo das igrejas ditas cristãs evangélicas, que são antros de blasfêmia contra Deus e manutenção de todo o esquema de dominação baseado na ideia de que você um dia vai ter segurança. E nunca vai ter, porque não se pode ter segurança num mundo como esse. É isso, o fundamentalismo, essa desgraça. Professor Daniel, e qual é a relação desse fundamentalismo que tenta preencher esse vazio do ser humano com o milicianismo, com o fascismo aí representado em Bolsonaro, que tem o apoio de amplos setores das ditas igrejas neopentecostais? Qual é a relação? Então, né, o liberalismo, a ideologia liberal, a ideologia burguesa, que pertence à sociedade burguesa, capitalista, ela cria uma situação de vexação total social. A pessoa não consegue se estabelecer, enraizar na sociedade de maneira, vamos dizer assim, natural e normal. As pessoas são esquizofrênicas. Elas não conseguem viver na sociedade de uma forma saudável. Porque não conseguem. Porque a vida delas é buscar essa segurança que nunca vão encontrar. Então, o que acontece? Chega um momento que o acirramento dessa situação vexatória, esquizofrênica, vai se aprofundar de tal maneira que, como a sociedade liberal, burguesa, capitalista não tem a intenção de resolver esse problema da segurança, o que vai sobrar é o desespero.
E quem vai resolver o problema do desespero é o fascismo, o nazismo e todo tipo de totalitarismo, que é o resultado óbvio e consequente de uma sociedade que se propõe ser sociedade, não é, e dar a segurança para as pessoas, porque as pessoas, nós vivemos em sociedade, nós seres humanos decidimos viver em sociedade, porque sozinhos nós não somos nada. Nós buscamos na vida social algum tipo de sociedade para que nós nos processamos como seres humanos íntegros, desenvolvendo todas as nossas capacidades. E como na sociedade liberal, capitalista, individualista e competitiva, isso nunca vai existir, ela vai, obviamente, gerando esse tipo de esquizofrenia, de concentração de renda, de injustiça cada vez mais, porque é uma loucura total, até o ponto em que as pessoas chegam à conclusão de que eu não vou conseguir, já que eu não vou conseguir, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. E aí, o cara não espera mais nem pelo Deus dinheiro e nem pelo Deus das igrejas. Ele mesmo vai fazer, daí surge o líder. O líder fascista, ele diz, eu sou Deus. Ele pronto se torna Deus. Eu sou a segurança de vocês. Uhum. Olha que coisa impressionante. Então, o fascismo, o nazismo e os totalitarismos e os regimes ditatoriais são consequências inevitáveis das sociedades individualistas burguesas. A figura do fascista é uma consequência natural das sociedades individualistas, porque eles representam o acirramento e o desespero total de uma sociedade que já não consegue mais, no seu nível material, o dinheiro, que é colocado como o fator de segurança principal, que vão às igrejas, em que a pessoa vai tentar, então, dominar a Deus, o Deus vivo, que não é passível de ser dominado, vão blasfemar lá até a garganta doer, não vão conseguir, porque vai se criando um acirramento de esquizofrenia social geral, ao ponto de que nem o mundo do dinheiro, nem as igrejas respondem mais, não conseguem mais dar conta, não conseguem mais ser uma muleta social para segurar este ímpeto de maldade que está posto. Daí o que acontece? Surge o salvador da pátria, que é o camarada, o indivíduo, que não precisa ter capacitação nenhuma, basta ser alguém que expresse esse discurso mínimo de segurança, que é o que todo mundo quer, e diz, eu sou Deus, eu vou resolver o problema de vocês. Tudo de maneira rápida e precisa. Problema da violência, eu mato. Problema da pobreza, eu coloco um vírus. Problema da distribuição de renda, eu tomo cada vez mais para mim e se dane o resto, pronto. Resolveu tudo. Uhum. Aí surgem os sistemas totalitários e fascistas e nazistas. Então, o fundamentalismo é uma coisa muito importante para a gente entender o fenômeno fundamentalista, porque ele é um fenômeno intrínseco às sociedades individualistas. O nazismo e o fascismo e os regimes totalitários e ditatoriais são filhos bastardos do capitalismo. Uhum. Uhum. Eles surgem, o capitalismo não resolve os problemas que ele mesmo cria. E ele não nunca tem a intenção de resolver, porque se resolver, acaba o capitalismo, porque as pessoas são felizes. É interessante, né? Se o capitalismo resolver o problema, as pessoas se tornam mais felizes, mais tranquilas, vivendo uma vida mais saudável, e aí o capitalismo perde sua razão de ser, porque o capitalismo tem sua razão de ser criando injustiça e criando um mundo de esquizofrenia. Uhum. E daí o mundo da violência e de tudo isso aí que nós estamos vendo hoje. Bom, eu acho que foi assim uma provinha, né? Foi uma prova, né? Uma degustação inicial do que o irmão, o amigo, companheiro também, que já está dando uma contribuição aqui no Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, com esse início de debate sobre o fundamentalismo. Evidentemente que é possível dizer muito mais e destroçar, enfim, destroçar, como é que aquela palavra do filósofo francês, desconstruir essa praga que é linha auxiliar do fascismo, né? Então, eu agradeço muito essa entrevista e muito obrigado pelo tempo que dedicou
a esse momento de entrevista. E nós voltaremos, viu, doutor Daniel? Voltaremos, o senhor não está dispensado. Né? O doutor Daniel está em São Paulo e eu estou em Goiânia, Goiás. Então, nessa distância, nós conseguimos nos aproximar através desse canal. Eu, como sempre faço, farei com o senhor também. Abraços críticos e fraternos para o senhor, e aí o senhor se despeça, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aí me comunicando com o seu público, né, de internautas, falando com todas as pessoas. E realmente, assim, o senhor, né, você, senhor, você, Dom Evandil, o senhor cumpre um papel assim de excelência, né? A sua missão é uma missão muito importante, né? A sociedade brasileira precisa de pessoas como o senhor, comprometidas com a verdade, com a justiça, porque o senhor tem dentro de si um compromisso com a verdade. O senhor faz jornalismo, faz conteúdo informativo de qualidade. Isso que nós precisamos. E eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar falando sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto de interesse de meus estudos também, não só meus, como de muitas pessoas que eu conheço, que também eu gostaria de apresentar para o senhor e vir falar aqui, principalmente o teólogo e filósofo também, meu amigo Ricardo Gouveia, que tem livros escritos sobre isso. Ótimo, ótimo. E tem muita propriedade para falar sobre esse tema, um tema que o senhor vai, assim, admirá-lo também, como o senhor sempre admira as pessoas por sua generosidade. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição, no que for possível, para ajudar, né? Afinal de contas, a minha formação foi numa universidade pública e nada mais justo do que agora eu devolver para a sociedade o que a sociedade investiu em mim, não é, na verdade? Então, um grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Não, Então tá. Então, muito obrigado, viu, meu irmão? Até a próxima, viu? Talvez semana que vem, na outra, a gente volta.